Rapaziada, a rival vai à loucura com o faturamento do Flamengo, 1,4 bilhões de reais. Se liga só no que o Neto, palmeirense lá do Opina Porco, disse sobre a situação financeira de Flamengo e Palmeiras. Se liga. O Nino Lavieri, ele trouxe uma informação que o Flamengo ganha mais que o Palmeiras. Sempre ganhou. E provavelmente vai continuar ganhando mais. Então, entre 2019 e 2024, o Flamengo tem uma diferença relevante de quase 1,4 bilhão a mais na janela total. Eles pegaram de 2019 até o ano passado não, né? Até 2025, de 2019 a 2025. Ele citou 2024 aqui, mas o gráfico que a gente vai utilizar já inclui também 2025. Então nós vamos falar também sobre a última janela de contratações que aconteceu. Eles pegaram esse intervalo de tempo, que eu acho que é um intervalo de tempo que consolida tudo aquilo que as equipes elas fizeram. Ah, Neto, você quer dizer que a partir de 2019 que essas equipes se tornaram fortes? Eu não diria se tornaram fortes, mas foi a partir de 2019 que essas equipes começaram a dividir o protagonismo. O processo de reestruturação ele aconteceu antes. Nós já sabemos disso, né? Pelo menos ali, pouco mais de 10 anos atrás. Cada uma ali dentro da sua ideia, dentro da sua proposta. Em 2019 eu acho que ele foi um ano ímpar, porque essas equipes elas começam a dividir protagonismo, seja vencendo o Campeonato Brasileiro, seja vencendo, por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores da América. E de lá até hoje, nós ainda estamos vendo essas equipes disputando entre si títulos. Obviamente que sempre aparece um ou outro ali no meio, dando um voo de galinha, mas nada assim que coloque outra equipe no mesmo patamar longevo que Palmeiras e Flamengo vivem hoje, estruturalmente, financeiramente e esportivamente falando. Só para vocês entenderem, os gastos de 2019 até 2025, todos os anos, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, o Flamengo, ele teve um investimento maior na contratação de jogadores que o Palmeiras. 2025 ele se torna uma exceção, porque o Palmeiras coloca na contratação de novos reforços para essa temporada quase 700 milhões de reais. Isso nós já falamos várias e várias vezes aqui. O Flamengo, por sua vez, completa 315 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras tem mais que o dobro de gastos que o Flamengo. Isso é bom do ponto de vista ali de investimento financeiro, isso é bom? Depende. Aí nós temos que olhar para os jogadores que chegaram ao Palmeiras. Não adianta a gente só olhar o valor. Nós temos que olhar também a qualidade. O Flamengo ele teve um gasto menor nessa temporada até agora, porque ele já vem de um processo de reestruturação que sempre tem investimentos mais relevantes, como por exemplo, 2023. Em 2023 o Flamengo colocou 223 milhões em investimento de novos atletas, de novos jogadores. O Palmeiras colocou 50, 4 vezes menos que o Flamengo. Agora, o Palmeiras ele pega um mercado mais caro, porque o mercado está mais caro, e ele tem também que fazer um esforço maior. Porque lá atrás, o planejamento do Palmeiras, ele foi um planejamento, na minha visão, mal sucedido. Então isso faz com que a gente tenha que gastar energia a mais agora, colocando mais dinheiro para tentar recompensar a falha de planejamento que aconteceu nas temporadas anteriores. Vocês já ouviram aquele ditado, né? O barato sai caro. Mas, cara, esse ano o Flamengo gastou menos e, ao meu ver, contratou melhor. Contratou melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras gastou muito mais do que o Flamengo, né? Se eu não me engano, no ranking aí o Palmeiras fica em primeiro em contratações aqui no continente, mas, ao meu ver, o Flamengo buscou peças melhores. O Palmeiras, quando eu falo barato, é relativo, tá, pessoal? Que, por exemplo, eu não considero que o Palmeiras pagou um valor barato no Bruno Tabata. É só o ditado que a gente utiliza aqui. O Palmeiras tentou economizar lá atrás, só que agora é obrigado a gastar muito mais e pega um mercado muito mais aquecido. Além disso, a participação no Mundial de Clubes também faz com que o preço para nós,
palmeirenses, flamenguistas, botafoguenses, até mesmo tricolores, seja maior. Porque as equipes sabem que nós recebemos premiações de participação de Mundial de Clubes. O que eu gosto de observar aqui também? É legal a gente observar também que nesse período, a arrecadação do Flamengo, ela foi de 6,7 bilhões, pegando de 2019 a 2024. 2025 ainda não terminou, então para essa conta a gente tira 2025 por enquanto. A arrecadação do Palmeiras foi de 5,3 bilhões. Isso é uma diferença significativa. O Palmeiras, ele arrecada menos. É por isso que a nossa régua de investimentos, contabilmente falando, ela tem que ser menor que a do Flamengo. Tudo bem, esse ano foi maior, muito maior. Só que provavelmente nos anos seguintes, a gestão do Palmeiras espera que seja menor. Porque se a gente continuar colocando 700 milhões todo ano em contratação de novos jogadores, qualquer equipe dentro do futebol brasileiro, ela quebra. Porque a arrecadação do Palmeiras em 5 anos foi de 5,3 bilhões. E só nesse ano gastamos 700 milhões com a contratação de novos jogadores. E esse é um cenário que nos chama a atenção. Beleza, fazer isso durante uma temporada. Errou planejamento. Tá, errou. Tá. A cagada. Só que isso não pode ser recorrente. Talvez a pergunta ali de $1 milhão, que muita gente tem feito pra mim na rede social vizinha. Neto, quem que você acha que fez a melhor janela de contratação? Eu vou pegar a janela de contratação agora do meio do ano. Vamos lá. Na minha opinião, Jorginho, excelente jogador, ótimo jogador. Saul, excelente jogador, ótimo jogador. Samuel Lino, excelente jogador, bom jogador, ótimo jogador. Emerson Royal e Carrascal, eu vejo como peças de composição de elenco. Do Palmeiras, quem que o Palmeiras contratou agora, nessa janela atual? Andrés Pereira, ótimo jogador, excelente jogador. Ramon Sousa, precisa evoluir. Complementação de elenco, na minha opinião. Tem gente que coloca ele como titular. Calma. Segura a emoção. Na minha opinião, é um cara que precisa evoluir. Até porque estava num futebol bem mais discreto. Jefté. Uma complementação de elenco. Mas tudo bem. Carlos Miguel. Ótima contratação de elenco, né? Eu ia falar. Ótima contratação. Complementação de elenco? Infelizmente, sim. Já poderia ser um cara que começasse a assumir uma responsabilidade. Talvez, no momento que as competições se afunilarem mais, se o Palmeiras continuar vivo na Libertadores, o Carlos Miguel ganhe oportunidade no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, acho que vai ser difícil. O Abel sacar o Everton agora e colocar o Carlos Miguel, embora não seria de todo uma má ideia. Até porque decisões de pênaltis vão aparecer por aí. Boa contratação, ótima. E o Kelvin, boa contratação, ótima contratação. O ótimo lateral. Sim, nós temos jogadores aqui diferentes, de posições diferentes. É difícil a gente fazer esse comparativo. Mas eu acho que quando você olha Saul e Jorginho, isso pesa demais. Isso pesa demais. Sabe por que pesa demais? Porque é um ponto do nosso campo, do campo do Palmeiras, que eu mais critico hoje no Palmeiras. Eles atuam ali em setor intermediário, é o setor que o Palmeiras mais tem necessidade. E por mais que o Andrés Pereira esteja chegando, ainda vai faltar alguém ali, ó, sabe? De armador lá na frente. O Andrés Pereira, ele vai suprir bem as nossas necessidades. Mas, por exemplo, eu acho o Jorginho mais jogador que ele. A gente tá falando de um cara que concorreu à Bola de Ouro há 2, 3 temporadas atrás. A nossa janela de contratações do meio do ano, ela foi uma janela boa. Só que pelo que o Palmeiras tem gastado, eu acho que poderia ser melhor. A gente gastou muito com algumas peças que eu não sei se vai agregar aquilo que a gente espera e aquilo que a gente quer. Agora o Jorginho, por exemplo, ele é um cara constante. Ele tá indo bem naquilo, em tudo aquilo que ele participa. Pela janela do Flamengo ter sido focada ali no centro do campo, que é um setor de maior carência nossa hoje, a janela do Palmeiras poderia ter sido... Poderia investir ali num meia armador. Tá aí, rapaziada.
Neto sempre, sempre, sempre coerente nos comentários, nas análises que ele vem fazendo, né? Cara, o Flamengo ser potência financeira, isso não é novidade para ninguém. E o Flamengo, ele caminha com as suas próprias pernas, né? Já o Palmeiras teve apoio lá do Paulo Nobre, agora da Leila Pereira. Então, assim, não, o Palmeiras não é SAF, mas como se fosse, né? O Flamengo não. O Flamengo é diferente. Em relação aos reforços, eu acredito sim que o Neto bem disse aí, Saúl e Jorginho, cara, desequilibra essa janela de transferência a favor do Flamengo. Os caras são peças fundamentais nesse time do Flamengo e, assim, são um nível elevadíssimo aqui para o nosso futebol, para o futebol brasileiro. Também concordo com o Neto. O Jorginho é muito mais jogador do que o Andreas, muito mais, embora eu goste muito do Andreas Pereira, mas o Jorginho, cara, ele é de uma qualidade incrível, incrível. Então, assim, pra mim, tá? O Flamengo fez uma melhor janela do meio do ano. Do meio do ano. A janela do Palmeiras lá no começo do ano foi melhor do que a do Flamengo. Trazendo Paulinho, trazendo Vitor Roque, apesar de que ainda não mostraram. Paulinho machucado e Vitor Roque agora que tá fazendo alguns golzinhos. Mas, pra mim, não surtiu aquele resultado ainda o Vitor Roque. O Paulinho pode ser que o ano que vem, né, vingue, é um bom jogador também, mas esse ano, pelas contusões aí, não fez uma boa temporada. Quero saber de você, o que você achou aí desse comentário do Neto, dessa comparação, mais uma vez, financeiramente e de mercado da bola. Quero saber de você. Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!